Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7. Hebreus 11, 7. Você que nos visita, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, Deus abençoe. Eu estou sem óculos, então eu não consigo enxergar você, não é? Talvez tenha algum amigo aí que veio nos visitar mais perto, que Deus abençoe você. Se você veio por conta do devocional, também que Deus abençoe você. Você que nos assiste pela internet, que Deus abençoe a tua vida. Essa palavra também vai alcançar o teu coração. Nós estamos também já com a estrutura, queridos, e nós estamos organizando para a transmissão do nosso culto ao vivo pela internet, amém? Então lá no site nosso ibnchamar.com.br, a pessoa poderá assistir o culto ao vivo. Hebreus capítulo 11, verso 7. Nós vamos agora ao ministério da palavra, depois nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Ano passado nós estivemos com o pastor Luciano Subirá, e ele escreveu um livro chamado O Propósito da Família, e segundo ele demorou 15 anos para escrever esse livro, e ele não entendia, ele falava: Deus, por que eu tenho que escrever esse material? 15 anos, será que alguém vai usar? Mas ele entendeu que ele precisava investir em um material, mesmo que não fosse ser usado. E acabou saindo o livro O Propósito da Família, e a gente extraiu algumas coisas desse livro, e outras coisas Deus colocou no nosso coração. Eu quero ministrar na tua vida hoje, uma palavra que Deus me deu há alguns dias atrás, e eu confesso a vocês que eu fiquei mastigando ela comigo mesmo, e falando com Deus a respeito disso, e ela serviu muito para mim, para a minha vida. Antes de ser pastor, eu sou marido, eu sou pai. Nós temos a Ângela, que é casada com o Vinícius, e temos o Raniel, que ainda não é casado. Vai demorar um tempo, graças a Deus, em nome de Jesus. E como pai a gente passa por situações, né? Por momentos de estresse acentuados, momentos que você tem que administrar. Já contei que algumas pessoas já sabem, né? No começo do meu casamento, em 96, eu, rapaz novo, bonito, pensa num rapaz bonito que eu era, gente. A Tânia fez um investimento de primeira. Se ela imaginasse, ela nunca imaginou que ela ia casar tão bem. É verdade. E no começo do casamento a gente não tem muita sabedoria com as coisas, né? Então um dia nós morávamos numa casa de conjunto habitacional, e eu saí do trabalho, fui para casa, cheguei em casa, era boca da noite, estava anoitecendo, aí as luzes do bairro todas acesas, e a minha casa tudo escura, e eu entrei achando estranho aquela casa escura, entrei devagarzinho, falei assim: cortaram a energia, será que eu esqueci de pagar? Aí tinha uma mesa posta, prato, talher, taça, uma vela acesa, a Tânia num vestidinho preto, toda maquiada, linda. Aí eu, sábio, inteligente, esperto, né? Olhei para ela e falei assim: para que isso? Ela estava do lado da mesa, ela só fez assim com a mão na vela, falou assim: para nada, seu idiota. E entrou no quarto e pá, a porta. Quem é casado já sabe onde que deu esse negócio, né? Entra a Guerra Fria, né? 4 dias de silêncio, sem conversar um com o outro. O mais malvado vence, né? Hoje, depois de 20 anos de casado, isso não acontece mais. No ano passado nós fomos, falei para ela assim: meu amor, estou cansado, vamos descansar, vamos pegar o rumo aí, vamos descansar. Ela falou: vamos para a ilha. Falei: vamos para a ilha. Aí nós pegamos Chico e Neuza, nossas famílias, né? Andamos muito juntos, e fomos para a Ilha Bela. Vamos descansar, quero descansar, eu quero levar você para descansar, meu amor, você está cansada, né? Ministério, corre para lá, corre para cá, associação, vamos descansar. E ela falou: vamos. E aí nós fomos para lá. Eu falei: você faz as compras, vai no mercado e faz as compras. Ela foi e fez as compras. Falei: faz a mala nossa, não esquece de fazer a mala.
Fomos para lá, chegamos lá, ela reservou a casa, ela organizou o pagamento da casa, ela arrumou tudo. Aí fomos, para nós descansarmos, nós estávamos cansados, né? E aí fomos. Aí chegamos lá, a hora que eu fui desfazer minha mala, eu olhei e falei assim: uai, meu amor, você não colocou a cueca? Aí, passou um pouquinho, eu perguntei para ela: você não comprou o repelente? Ela olhando para mim, né? Terminamos de organizar as coisas, ajeitamos, era final do dia. Falei para ela assim: o que nós vamos jantar? O que você aprontou para nós jantar? Por favor, vou organizar um negócio aqui. Organizou para nós jantar, nós estávamos descansando, né? Cansados. Dormimos, acordamos pela manhã, eu perguntei para ela assim: o que vai ter de café da manhã? Ela foi, fez o café da manhã. Falei: vou lá para a beira da praia dar uma descansadinha, tá bom? Ah, tá bom. Fui descansar, fiquei lá, li um livro, descansei, conversei um pouco com o Chicão, voltei e perguntei para ela assim: o que nós vamos almoçar? Almocei, dormi aquele sono gostoso da tarde. Final do dia peguei o Chicão, fomos tomar um banho de piscina, voltamos, olhei para ela e falei assim: o que nós vamos jantar? Você já sabe onde isso vai dar, né? Esses pontos de estresse, de conflitos que surgem dentro do casamento, esses momentos que a gente entra em tensão e que a gente não sabe o que fazer, e não sabe o que fazer por quê? Porque quando surge um momento como esse, igual o da vela, qual é o sentimento que nasce dentro da gente? Qual o sentimento? Quando acontece uma situação como essa com você, qual é o sentimento que você tem? Quando teu marido te trata como uma empregada doméstica, como que você se sente? Qual é o sentimento que você tem? Raiva. Na verdade, a raiva, ela é um sentimento secundário, ela esconde o sentimento real, o que há por trás. A mulher, o sentimento real dela é de vergonha por causa da sua aparência, da sua imagem. Toda mulher deseja se sentir bonita, bela, valorizada, sim ou não, mulheres? E o homem? O homem, quando está com raiva, na verdade, o sentimento que tem por trás é o da fraqueza. Ele não consegue falar para a esposa o que ele está sentindo realmente, que ele não sabe como agir naquela situação, que ele não sabe o que fazer. Então é mais fácil ficarmos com raiva do que sermos verdadeiros, francos. Por que isso acontece conosco? Porque nós não somos vulneráveis, nós não abrimos. O discipulado leva-nos a esse lugar onde nós podemos abrir o nosso coração. Nós temos facilidade em falar dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos vivendo internamente para outros, mas temos uma dificuldade para falar para os da nossa família, sim ou não? Você consegue facilmente ir lá no psicólogo e falar para ele, mas você não consegue sentar com a tua esposa e falar: senta aqui, olhar nos olhos dela e falar assim: deixa eu falar para você quem eu sou na verdade, e falar dos teus medos, das tuas fraquezas, dos teus pecados. Da mesma forma, a mulher consegue falar para uma amiga, para alguém de fora, mas ela não consegue chegar diante do esposo e falar para ele o que ela está sentindo. Assim também acontece com os filhos. Os pais não gostam de ouvir os filhos. Nós não temos tempo para ouvir os nossos filhos, e por isso muitas vezes eles não são verdadeiros conosco. Não se engane, seu filho não fala a verdade para você. Pastor, o meu filho não mente para mim. Sim, das coisas naturais, não das coisas do coração. Abrir o coração, falar. Por quê? Por causa da vergonha, do sentimento real. Então, entendendo isso, eu quero falar com você nessa noite sobre ponto de confronto. Diga comigo: ponto de confronto. Existe um lugar nas nossas vidas, um momento em que nós somos confrontados. É aquele momento que você decide se você vai ser ou não.
É aquele momento que você decide se você vai seguir em frente ou se você vai desistir. É aquele momento que você decide quem você é de verdade. Ponto de confronto. Esse momento, ele define a tua vida, o teu futuro. Ele define as coisas que serão. Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado, diga comigo, divinamente avisado. Dá um sorriso para o teu irmão, diga para ele: você está sendo divinamente avisado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, diga comigo, temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, diga, para o salvamento da sua família, ou para a salvação da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Paulo, quando ele escreve a sua carta em 1 de Timóteo, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que, mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria família, tem negado a fé, e é pior que o incrédulo. Pior que o incrédulo. Ser pior que o incrédulo é estar numa situação muito delicada, você concorda comigo? É estar numa situação muito delicada. Pior que o incrédulo, essa negligência, negar a sua fé, leva a pessoa a estragar a relação dela com Deus. Quando Jesus sai das águas do Jordão após ser batizado por João Batista, Deus olha para ele e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho nele prazer. Meu filho amado. Deus diz assim: eu amo Jesus, eu amo o meu filho. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Ou Jesus deu o filho por amor. Jesus não morreu por amor, Jesus morreu por obediência. Isso é uma chave, queridos. Nós precisamos compreender isso. Se sentir amado é cuidado emocional. Eu te amo é uma declaração de amor que traz cuidado emocional. Às vezes eu pergunto para alguns homens casados: você diz para sua esposa que você a ama? Pastor, eu disse para ela quando nós casamos. Ela sabe? Não sabe. Você tem que dizer todo dia. Dá um sorriso para o teu irmão que está ao teu lado e diga para ele assim: em Cristo Jesus eu te amo. Eu te amo não é informação, é alimento para a alma. Eu preciso me sentir amado. Nós precisamos nos sentir amados, amém, queridos? Então, partindo dessa introdução, quando eu falo de ponto de confronto, a primeira coisa que eu quero trazer para você, pensar junto comigo, estruturando essa palavra, é que o projeto de Deus é familiar. Deus não tem outro projeto. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia, ela está cheia de mandamentos familiares. O mandamento com promessa diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra, e tudo te vá bem. Honrar pai e mãe é um mandamento. A promessa é para que tudo te vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Prosperidade pela honra, mandamento com promessa de Deus. No entanto, quando nós observamos a palavra de Deus e observamos que quando obedecemos temos bênção diferenciada, também observamos que quem desobedece tem um tratamento diferenciado. Provérbios 20:20 diz: o que amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Nós estamos vivendo uma geração que filhos não obedecem o pai e a mãe. Teu problema não é com teu pai e com a tua mãe, jovem. Teu problema é com Deus. Apagar-se a sua lâmpada nas mais densas trevas. Agora você que é inteligente, raciocina.
que leva você desobedecer pai e mãe, qual é a consequência na sua vida? Não estou falando de hoje, estou falando do futuro. O salmista diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando tememos a Deus, quando honramos, há uma promessa de bênção para nossas vidas, amém? Deus resolveu abençoar a família, porque a família é importante para Ele. Deus se preocupa com a próxima geração. O profeta Joel diz: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Está falando do legado que nós iremos deixar, jovens que andam na presença de Deus, que são profetas do Senhor pela terra, queridos. Uma geração estabelecida que teme ao Senhor, amém? Família é um projeto de Deus. A segunda coisa que eu preciso compreender é que Deus se revela a nós através de figuras familiares. Diga comigo: Deus se revela através das figuras familiares. Em Isaías 49:14 diz assim: mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher, uma mãe, esquecer-se do seu filho de peito, que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta mãe se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus se revela a nós através do amor de mãe. Mãe é um alto nível de sacrifício, queridos. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Se tem alguém que renuncia, é mãe. Ela abre mão de si pelos filhos. Aliás, filho é um negócio muito interessante. Você vive 20 anos, 25 anos, de repente chega aquela coisinha linda, maravilhosa na tua vida, que solta algumas coisas assim, alguns líquidos do corpo que você pensa duas vezes antes de lidar com aquilo, né? E tem mãe que cheira. Você já observou isso? E aí ela cuida do filho, o pai cuida do filho, investe o dinheiro no filho, abre mão de comer, de beber, de vestir pelo filho, paga uma faculdade para ele sem poder, para ele se tornar um adulto, achar um outro jovem, uma outra jovem que você nunca viu na tua vida, você não sabe nem quem que é, e aí ele pega, depois de você ter investido 300 mil reais nele, ele olha para você e fala assim: achei alguém que eu amo, vou viver a minha vida, tchau. Esse é o retorno do capital investido. O único prazer que um pai e uma mãe têm é de ver o seu filho dar certo. É quando você olha para ele e fala assim: meu filho deu certo. Prazer de Deus é quando ele olha para nós e diz: yes, deu certo. Provérbios 3:12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Nós que amamos os nossos filhos, queridos, nós damos um puxãozinho de orelha, uma varadinha na bunda, não faz mal não. Pastor, pode bater? A Bíblia diz que pode. Pastor, mas tem um monte de gente aí, um monte de lei que diz que não pode, mas a Bíblia diz que pode. Eu sigo a Bíblia, eu não sigo essas leis. Meu negócio é esse aqui, ó. Essas leis aí não levam eu para o céu não, queridos. Essas leis não sustentam meu filho. Essas leis não calçam meu filho. Essas leis não dão comida para o meu filho. Essas leis não dão um quarto para o meu filho dormir. Essas leis não protegem meu filho da prostituição, das drogas e do bandido. O Deus que eu sirvo protege. Eu sigo isso aqui, ó. Isso tem que ficar muito claro. Então, Deus, Ele se apresenta a nós através das figuras familiares. Isaías 62:5 diz assim: pois como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus.
aquele momento que o noivo está esperando a noiva, expectativa, toda a igreja esperando a noiva entrar. Quando o noivo vê a noiva, ele se alegra. Quando a noiva vê o noivo, se alegra. Assim Deus se alegra de nós, queridos. É a mesma expectativa, é uma figura de linguagem, mas nós não conseguimos entender a linguagem de Deus. Por isso que Ele fala conosco através da figura de linguagem da família. Quando o pastor Maxwell esteve aqui agora esses dias, nós estávamos voltando de Goiânia, o filho dele de 8 anos, muito inquieto, dentro do carro, e acho que muitos de nós já vivemos essa experiência. Ele olhava para o pai dele, para a mãe dele, e já chegou? Está chegando? Vai demorar muito? E aí teve um momento que eu falei para ele assim: você assiste desenho? Ele falou: assisto. Eu falei: qual o desenho que você gosta? Ele falou: desenho tal. Eu falei: da hora que você chega da escola até a hora que a sua mãe serve o almoço, quantos episódios você assiste? Ele disse assim: uns 2. Eu falei: então até nós chegarmos vai demorar 3 episódios. Aí ele deitou e dormiu, ficou quietinho. Aí quando nós estávamos chegando aqui, ele falou: está chegando? Eu falei: está chegando. Passamos a semana, na quarta-feira nós estamos retornando para Goiânia, entramos eu achei que ele não tinha entendido nada, falei: tá beleza, para levar o tempo. Entramos lá em Taquaral, ficamos um pouco ali para mostrar a cidade para eles, saímos novamente. Quando estamos saindo para pegar a BR, ele levantou e disse assim: pastor, quantos episódios vai demorar até chegar? Eu falei para ele numa linguagem que ele entendia. Se eu falasse para ele de minutos, de hora, ele não ia entender. Deus, Ele fala conosco, queridos, numa linguagem que nós entendemos, senão vai ser difícil compreender. Então Deus estrutura para nós, de forma que nós possamos entender. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus se revela a nós através das figuras familiares, porque é uma linguagem que nós entendemos, amém? E toda pergunta de Deus, ela tem um propósito. Qual o propósito? De nos levar a repensar as coisas. Salmo 15:1, Deus faz 2 perguntas: quem, Senhor, habitará na tua tenda? O salmista, faz 2 perguntas: quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? A visão que nós temos da família afeta a visão que nós temos de Deus. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, o pai na janela, esperando um filho ingrato, filho pródigo, que foi embora, gastou todos os seus bens com prostitutas, com festa, e um dia estava lá, desejando comer comida de porco, e ele resolve voltar para a casa do pai, e o pai está esperando ele. Quando o pai vê ao longe o filho chegando, o pai corre até o filho, abraça ele, beija ele, prepara uma festa para ele. Você está falando do que, querido? De cura da alma, de restauração, de reestrutura familiar, de reconstrução. Então, quando Deus fala conosco, através dessas figuras, muitas vezes Ele quer curar as nossas raízes emocionais, amém? Ele quer mudar a nossa forma de pensar, Ele quer que nós sejamos homens e mulheres curados, sarados, para que a glória dEle se manifeste através das nossas vidas. E Satanás, ele entende isso, e por isso ele trabalha na desestruturação da família. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de incrédulos crônicos por causa dos abusos dentro do lar. As pessoas não querem mais andar com Deus, as pessoas não querem mais servir a Deus. É por isso que os jovens estão indo para o homossexualismo, para o lesbianismo, para a prostituição, para as drogas, para a bebida. Por quê? Porque eles não têm uma estrutura de lar para entender o céu, para entender as coisas de Deus. A maioria desses jovens que estão lá fora, e muitos que estão dentro da igreja, eles estão vivendo uma vida distorcida por causa dos abusos, por causa do abandono, por causa da rejeição,
por causa das promessas não cumpridas. Você é pai, aí você promete para o teu filho: meu filho, eu vou te dar, aí você não dá, você não honra a tua palavra, como pai, como mãe. Aí um dia, o teu filho vem para a igreja, aí ele chega aqui na igreja, eu falo para ele assim: ó, Deus é pai, e Ele é fiel, e Ele vai cumprir a palavra dEle com você. Dá para acreditar? Não dá. Por quê? Porque o meu pai terreno mentiu para mim, porque a minha mãe terrena mentiu para mim. Então eu não consigo acreditar nesse Deus. A sua palavra empenhada, ela deve ser honrada. A Bíblia diz que aquele que jura, mesmo com o dano seu, não muda. Dentro da sua casa, quando você fala, você precisa cumprir. Você precisa honrar a tua palavra, porque você está formando uma estrutura familiar, você está formando filhos. As nossas famílias precisam entender isso. 80% dos jovens que casam, eles não casam virgens, eles perdem a virgindade antes do casamento, porque Satanás deturpou. O maior evento do céu, a maior festa do céu é um casamento. A noiva com o noivo. A noiva do cordeiro é pura, virgem, imaculada, sem mancha, sem ruga. É uma figura de linguagem, queridos. Por que os nossos jovens estão casando, fazendo sexo antes do casamento? Porque não entenderam essa figura de linguagem. Porque estão servindo as estratégias de Satanás. Infelizmente, Satanás vai destruindo os valores. Salmo 27:10 diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. A família celestial é perfeita. Deus, o Pai, protetor, amoroso, amigo, companheiro, firme. O Espírito Santo, conselheiro, amoroso, protetor, que cura, que organiza, que dá um jeito. Quem é essa figura dentro do lar? A mãe. E o filho obediente ao pai até a morte, e morte de cruz. E os nossos filhos não estão entendendo isso. Salmo 68:6 diz: Deus faz com que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Até os que nunca irão casar, porque existem pessoas no nosso meio que elas decidiram não casar, até os que nunca irão casar precisam entender a família, amém, queridos? Amém? Então, quando eu trago para você esses dois pontos, eu quero falar com você sobre o ponto de confronto. E se você tiver Bíblia e quiser me acompanhar na tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse ela lá em 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Nós já iremos celebrar a ceia do Senhor. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo. Amém? Diz assim: por aquele tempo Ezequias ficou doente, à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em Noé foi o que? Divinamente o que? Noé foi divinamente avisado, e por ele ter sido avisado, ele salvou a sua família. Esse homem, esse rei, recebe uma sentença de morte da parte de Deus. Deus diz para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás.
Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Pessoas desobedientes, elas crescem em lares deformados, queridos. A gente fala em reforma política, reforma previdenciária, reforma de estatuto, reforma de governo. Nós precisamos urgentemente reformar a família. A família precisa ser reformada, e não existe outro lugar para isso a não ser a igreja do Senhor Jesus. E aqui nós iremos fazer reforma familiar, amém? Famílias estruturadas em Deus, amém? A Bíblia diz que Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. Os que são bons em matemática me acompanhem. Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos. 25 com 29, 54 anos, menos 15 que Deus deu para ele, 39 anos. Quando esse homem tinha 39 anos de idade, Deus chega para ele e diz assim: olha, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Esse rei era um rei que ele tinha credibilidade com Deus. Esse homem era um homem que ele experimentou milagres e moveres extraordinários da parte de Deus. A oração dele mostra a integridade e a fidelidade, e o quanto ele cria no que Deus iria fazer, no que Deus poderia fazer. Não foi a primeira vez que ele recebeu um milagre. Alguns anos atrás, um rei chamado Senaqueribe se levanta contra ele e manda uma palavra de afronta a ele, através de uma carta. Ele pega aquela carta, vai até Deus e diz para Deus: Deus, está aqui, ó a carta que esse rei escreveu para mim. Ouve, Senhor, as palavras de afronta, vem em meu favor, age em minha causa. A Bíblia diz que naquela noite Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe, livrando o rei Ezequias. Esse homem tinha experiências fantásticas com Deus. Esse homem, ele tem uma postura de crer no que Deus vai fazer. Então ele ora a Deus, e Deus manda o profeta de volta. O profeta nem tinha saído do palácio, nem saído do pátio. Deus fala para o profeta assim: ó, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu servo. Ó, Deus está mandando dizer para você que você vai viver, Ele vai te dar mais 15 anos. E esse homem então desafia Deus a um sinal. Eu quero um sinal. Se é verdade a tua palavra, eu quero um sinal. O profeta então dá a ele duas opções: você quer que a sombra avança 10 graus ou retroceda 10 graus? Ele diz: avançar é muito fácil, eu quero que retroceda. Então agora são 15 para as 9 da noite, eu quero que seja 15 para as 6 da tarde. O profeta fala para ele assim: está feito. Imagina a credibilidade desse homem com Deus. Ele parou, ele fez Deus parar a estrutura do universo por causa dele. A estrutura do universo parou para atender um pedido de oração desse homem. Imagina a integridade e a fidelidade de Deus com ele. Esse homem de integridade e fidelidade com Deus não era fiel com a sua casa, não tinha compromisso com o seu lar. Deus o adverte porque ele não deu atenção devida à sua família. 2 Coríntios 5:3 diz: se é que estando vestidos não formos achados nus. Se não estivermos com a vida em dia, queridos, em ordem, nós não vamos desfrutar do que Deus prometeu para nós. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Deus dá uma ordem para esse homem. Deus diz: coloca a tua casa em ordem.
nós precisamos anunciar que as pessoas precisam estar com a sua vida em dia, amém? Para que elas possam desfrutar das bênçãos de Deus. Agora nós também precisamos de uma reforma na teologia do serviço da igreja. A prostituta se converte e vem para a igreja, muda, sim ou não? O drogado vem para a igreja, se converte e muda, sim ou não? Aí o empresário vem para a igreja, se converte, ele precisa mudar, sim ou não? Tem que mudar também, querido. O profissional liberal, o autônomo. Aqui não tem grande e pequeno, grande aqui é Jesus. Ontem eu conversava com meu filho de 17 anos de idade, eu falei para ele assim, eu quero que você faça isso e isso lá na igreja. Eu falei, papai, eu entendo uma coisa, da sua sabedoria dos 17 anos, né? Papai, eu entendo uma coisa, que a gente deve servir na casa do Senhor por amor, fazer aquilo que agrada o nosso coração. Eu falei, que lindo, cara. Só que Jesus não disse isso. Ele disse, ide fazer discípulo. Eu não quero saber se você está amando fazer isso ou não. É uma ordem. Servir não é opção. Jesus não falou isso. Ah, eu não gosto disso. E daí? É uma ordem do Pai. Nós somos chamados para trabalhar no reino. Nós somos chamados para fazer, queridos. Para nós alcançarmos o perdido, nós temos que trabalhar. Lá na célula, trabalhar. Discipulado, trabalhar. Pagar o preço. Decidir pagar um preço. Porque um preço foi pago pela sua vida. Sair da zona de conforto. Fazer a diferença. Trabalharmos. Se o traficante muda, se a prostituta muda, se o drogado muda, nós também precisamos mudar. E precisamos servir com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem serve, quem faz com alegria. 2 Coríntios 5:10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Todos nós iremos aparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos apresentar as nossas obras para Ele. A visão de estar pronto para partir, não fala somente da vida espiritual, queridos. Ela fala também da vida ministerial, amém? Não é só aceitar Jesus, mas é ter o que apresentar para Ele também. Naquele momento que eu chegar lá, falar, Jesus, isso aqui é o meu serviço, foi o que eu fiz. Enquanto eu vivi, eu te servi e fiz, está aqui. Mas parece que Deus em Ezequias insere uma terceira questão. Não é só espiritual e ministerial, também é familiar. Nós precisamos colocar em ordem a nossa casa, termos lares estruturados, equilibrados. Nós precisamos enxergar além dos dias de hoje nas nossas vidas, amém, queridos? Ezequias tem um ponto de confronto com Deus. Parece que Deus dá uma balançada nele. Deus diz para ele assim, coloca em ordem a tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Ezequias então, vira para o lado e ora, e Deus atende a oração de Ezequias. Mas a ordem de Deus não deixou de valer. Deus falou assim, eu vou atender o teu pedido, mas você precisa colocar a sua casa em ordem. Parece que Ezequias compreendeu pela metade a vontade de Deus. A oração, ela deve nos levar a nos sujeitarmos ao governo de Deus, amém, queridos? Ezequias conseguiu o que queria da parte de Deus, mas ele não deu a Deus aquilo que Deus ordenou para ele. Receber um milagre de Deus não é somente um milagre, mas uma responsabilidade. Abra sua Bíblia lá, continua lá em 2 Reis 20. Quero lá no verso 21 com você. Segunda Reis 20 e 21. Amém? Diz assim, ó: descansou Ezequias com seus pais. O que aconteceu com ele? Morreu.
Chega uma hora que vai morrer. Aí diz o texto assim: e Manassés, o seu filho, reinou em seu lugar. Agora, olha o que diz o capítulo 21, queridos. Olha o que diz o capítulo 21. Tinha Manassés quantos anos? Foi depois, 3 anos depois que acontece esse fato com o rei Ezequias, ele tem um filho. E esse filho, com 12 anos de idade, começa a reinar. É o filho dele. Deus tinha mandado ele fazer o quê? Colocar o quê? Aí o filho dele começou a reinar. Diz assim o texto: e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Refzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Não houve rei mais endemoniado do que esse em Israel, porque o seu pai não colocou a casa em ordem. O profeta Jeremias, no capítulo 15, no verso 4, ele diz: entregá-los-ei para serem um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez a Jerusalém. Deus trouxe juízo sobre uma nação, porque o pai não tomou uma postura, não cumpriu uma ordem de Deus. O grande erro de Ezequias não foi a sua fé ou o seu ministério, foi a sua falta de visão, o legado que ele deixou. Deus estava dizendo para ele assim: eu atendo você, mas coloca a tua casa em ordem. Era melhor ter morrido antes. Mais importante do que viver mais é a forma como nós vamos viver, queridos. Segundo de Pedro 1,15 diz assim: mas procurarei diligentemente que também em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembranças dessas coisas. Alguém já fez antes de nós, e depois de nós Deus vai continuar fazendo, amém? Nós devemos viver como se Ele viesse hoje, mas como trabalho, se Ele fosse demorar séculos para voltar. Temos que ter esse entendimento. Quando um rei vem até Ezequias fazer uma visita para ele, Ezequias mostra todo o palácio. O profeta vem e diz para ele assim: o que você fez? Ele falou: eu mostrei tudo que eu tinha para o rei. Aí o profeta diz para ele assim: haverá paz nos teus dias, mas os teus filhos serão levados eunucos para a Babilônia. Eunucos é castrados, Babilônia é o mundo. Ezequias falou assim: boa é essa palavra. Ezequias só pensava em si. Ele não estava nem aí se os filhos dele fossem levados eunucos para a Babilônia. Sabe o que está acontecendo hoje, queridos? Nós estamos correndo atrás de casa, de carro, de dinheiro, de empresa, de bens. Deus nos chamou para sermos pai de gente e não de coisas. E nós estamos correndo atrás das coisas, e os nossos filhos estão sendo castrados, levados eunucos para a Babilônia. Os nossos jovens não querem casar, os nossos jovens não querem ter filhos, os nossos jovens estão optando pelo homossexualismo e pelo lesbianismo, porque nós não temos colocado a nossa casa em ordem. Infelizmente, queridos, infelizmente. A Bíblia diz que quando Josué destrói Jericó, ele lança uma maldição sobre Jericó, que aquela cidade nunca poderia ser reconstruída.
um homem resolve reconstruir ela. Quando ele reconstrói Jericó, a maldição se cumpre na vida dele. Quando ele começa a reconstruir, ele perde um filho. Quando ele termina de reconstruir Jericó, ele perde o outro filho. Sabe, queridos, esse homem que reconstruiu Jericó, ele desafiou a palavra de Deus e perdeu os seus 2 filhos. Qualquer obra que seja edificada à custa do sangue da sua família será uma obra maldita. Seja empresa, seja carro, casa, não perca seus filhos. Existe muita gente assim, queridos. Adianta ser um homem de fé, de avivamento, de experimentar milagres de Deus e terminar os seus dias assim, com seu filho sacrificando o seu neto a demônios? Jovens que engravidam fora do casamento e procuram uma clínica clandestina e abortam, sacrificando filhos a demônios. Ezequias foi uma bênção para a sua geração, mas péssimo para as próximas gerações. Qual era a missão de Abraão? Quando Deus chama Abraão e diz assim: e você será pai de muitas nações, e diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi o pai da fé. Lá em Gênesis 18:19 diz assim: porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Diga comigo: para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Você quer a bênção de Abraão sobre a tua vida? Guarda o caminho do Senhor. Abraão viveu 175 anos. Quando Abraão tinha 160 anos, ele viu os seus netos. Bênção de Deus. Bênção de Deus sobre a sua casa. Agora, a mesma palavra que Deus dá a Abraão para que guardem o caminho do Senhor, essa palavra guardem, é a mesma palavra que Deus deu através do profeta Isaías ao rei Ezequias: põe em ordem a sua casa. Essa palavra vem do hebraico dissavá, ordenar, mandar. A mesma palavra que Deus usa com Ezequias, Ele usa com Abraão. O que Deus pediu a respeito da sua geração para Abraão, Ele sempre pediu para todos nós: coloca em ordem a tua casa. Às vezes Deus nos leva a esse lugar de confronto, amém, queridos? Às vezes Deus nos leva a esse lugar de confronto, onde nós precisamos ajustar algumas coisas. E hoje é noite da ceia do Senhor, de ajustarmos algumas coisas, amém? E eu falo essa palavra para você com muito amor. Tanto é que eu preguei com muita tranquilidade, né? Deuteronômio 29:9 diz assim: guardai, pois, as palavras deste pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que produza veneno e fel. Os nossos filhos são chamados para produzirem trigo e mel, e não veneno e fel. Amém?